Pronto, então a partir de agora a nossa aula está sendo gravada. Boa tarde a todos novamente, a quem eu não cumprimentei ainda. Então, eu só estava falando sobre a questão dos trabalhos, o tamanho do trabalho, o que deve ser feito em cada trabalho. Então, tem que ter o balanço entre o fazer a coisa mais fiel possível ao autor, então não cometer anacronismos, sem se perder na questão da anotação, e também a questão do tamanho das demonstrações. É claro que você não pode simplesmente ir colocando as coisas assim, é isso porque é. Não, você tem que fazer um certo arrazoado. Mas se você for demonstrar todos os detalhes de todas as coisas que forem feitas, você vai gastar um tempo enorme. Então, assim, não ultrapassar muito assim, o tamanho, assim, para não ficar uma coisa muito volumosa. Você também tem que ter noção de que aquilo que você está escrevendo, você vai ter que apresentar em torno de meia hora num seminário. Então, pense assim, o que eu conseguiria falar em meia hora que tivesse consistência, que tivesse começo, meio e fim, e isso é o que estaria ali. É claro que você vai pôr um contexto, um pouquinho da história, assim, porque, como eu falei, vocês já devem ter notado, se vocês já leram, começaram a ler o texto de vocês, que sempre o Arquimedes, às vezes, começava de uma forma meio epistolar, ele estava como se estivesse mandando uma carta para alguém explicando resultados. Então é interessante falar dessas coisas, assim, falar dessa coisa que vai além do... Porque hoje como é que é feita a publicação matemática? Primeiro você faz, né, você tem os seus resultados, aí você escreve um artigo. Em geral, esse artigo, então, tem um resumo, tem uma introdução que você vai situar o seu problema dentro da literatura, o que já foi feito antes, tal, vai meio que dizer em breves palavras o que você está propondo de diferente do que veio anteriormente, e aí depois começa, resultado, teorema, demonstração, definição, até o fim você vai colocando, então, um artigo matemático, e aí o que você faz? Você não manda para um amigo, claro que atualmente temos uma coisa nova, a partir da década de 90, começou a aparecer uma lista de pré-prints que se chama Archive, que é um lugar onde você, antes do seu artigo aparecer numa revista, que principalmente em matemática isso pode levar até 2 anos, entre você submeter a uma revista, o editor da revista mandar para um referi, que é um cara, que é um colega seu de alguma parte do mundo, que também sabe mais ou menos a mesma área que você sabe, que se interessa pelas mesmas coisas que você, esse cara vai ler, quer dizer, aí você confia que esse cara realmente leu o seu trabalho, que pegou se tem falhas ou não, vai fazer correções, vai mandar de volta. Às vezes fica um ping-pong de ida e volta. Por exemplo, eu tive um artigo que foi um ping-pong umas 2 ou 3 vezes, que foi o referi falou, primeiro ele reclamou que estava muito grande, você tem que diminuir o tamanho, porque tinha 50 páginas, aí tinha que reduzir para menos de 40. Aí começou aquele ping-pong. Você consegue fazer isso? Então, assim, nessas idas e vindas, o autor vai acertando o trabalho, até que, finalmente, assim, o referi fala assim, eu aceito, sugiro que seja aceito para publicação. Ainda depois disso, ainda tem um outro processo que aí vai para o comitê editorial, às vezes, se uma revista grande, boa, não adianta só o referi dizer que aceita. Aí o editor tem que levar para um outro comitê para ver se realmente, assim, tipo... será que esse artigo é digno mesmo de estar na nossa revista? Às vezes o referi disse que sim, mas talvez não. Então, só depois que vem o comunicado, aí tem todo o processo ainda da editoração, então várias idas e vindas do PDF, você vai fazendo correções, quando tudo for digitalizado sem papel, não vai mais barrar artigo. Mas as revistas já estão digitalizando, Zé. Muitas revistas já não têm mais essa barreira do papel. A própria revista já é quase que totalmente em formato digital.
o papel vai realmente ser distinto, mas eu acredito que esta coisa do peer review é importante para, num certo sentido, manter uma certa qualidade. Não, de novo, a gente sempre tem a confiança de que o sistema funciona, que o cara realmente leu, que o cara realmente entendeu o que você fez, que o cara realmente pegou os erros que você tem, e é imperfeito como tudo no ser humano. Então vai ser publicado artigos que talvez tenham erros, mas então esse é o processo moderno. Antigamente as pessoas não tinham nem sequer, muitas vezes, a questão de autoria, e é o que a gente está discutindo com o Euclides. O Euclides fez um livro e que você não sabe, dentro do livro do Euclides, dentro da obra completa do Euclides, dos elementos, o que é Euclides, o que é teorema do Euclides e o que não. Assim, o que são resultados que ele já simplesmente catalogou, quais são as demonstrações que eram do Euclides, mais quais são as demonstrações que eram genuinamente do Euclides e quais quais as demonstrações que já existiam, que todo mundo sabia, que demonstrações que era daquele jeito e Euclides só catalogou. Então não tinha muito essa coisa do direito autoral, assim, esse aqui é o meu teorema. Então, mas hoje, assim, então mudou um pouquinho esse esquema. Então, no Arquimedes, vocês vão ver que o esquema dele era mandar para alguém que provavelmente ele mesmo, o Arquimedes, ele morou um tempo em Siracusa, em Alexandria, mas ele era de Siracusa, na Sicília. Então, a grosso da vida dele, ele morou numa cidadezinha de interior, assim, uma cidade, quer dizer, cidadezinha de interior. Era a capital lá, tinha o rei de Siracusa, o rei Heron de Siracusa, mas era assim, tipo um lugarzinho, uma colôniazinha de pescador lá na costa da Sicília, que hoje é a Itália. Então, e aí foi invadido pelos romanos, na época ainda que o Arquimedes estava vivo. O Arquimedes foi morto por um soldado romano. Mas, veja só, isto... quer dizer, então ele estava fora do centro, de onde estava o fervo, que era Alexandria, onde estava realmente acontecendo as coisas. Então ele mandava os resultados dele para alguém, talvez de lá, de Alexandria, para o cara divulgar, para o cara colocar, sei lá, discutir esse trabalho. Então, mas era alguém talvez da confiança dele. Então era assim que se produzia e que se difundia o conhecimento matemático. Então, essas coisas talvez sejam legais de discutir nos seus artiguinhos, assim, que cada um é um artigo, é como se fosse um artigo diferente do Arquimedes, né? Não é bem artigo, né? Porque alguns são volumosos, por exemplo, da esfera mesmo, da esfera e do cilindro, tem centenas, assim, é bem grande. Tem alguns bem, assim, volumosos mesmo. Outros são pequenos. Então, discutir. Então, por exemplo, se você foi um cara que pegou uma obra volumosa, não vai dar para descrever tudo no seu artiguinho de 5 a 10 páginas, tudo que está lá. Então, você vai ter que fazer escolhas. E isso faz parte da própria... Assim, eu estaria avaliando isso também, o quanto você conseguiu realmente olhar para o texto, ver o que tem de interessante no texto, conseguir transpor para a sua linguagem, para o seu trabalho, e que tenha uma consistência. Então, todas essas coisas vão ser valorizadas. Então, quer dizer, esse trabalho de leitura e de transposição de um contexto para o outro também faz parte. E quando a gente está, principalmente, estudando textos históricos, isto faz uma grande diferença, porque a gente... senão você sempre vai ter aquela obra que está lá no passado, que você não consegue ler, não consegue entender, porque a linguagem já é inacessível. E aí você só fica falando, e talvez você já ouve de comentaristas, de outros comentaristas que já
e aí você lê uma história que não é verdade. Por exemplo, veja só, o próprio Boyer faz isso. Se você lê algumas descrições do Boyer, lembra que eu fiz do Arctas? O Arctas lá que pegou tipo, era como se fosse a intersecção de um cilindro, de um tório e de um cone. Então, como é que o Boyer descreve isso? Ele pega e constrói as equações cartesianas, como se estivesse no plano XYZ, do cilindro, do cone e do tório, e fala, este ponto que está aqui, que aí é um ponto XYZ, a coordenada X dá exatamente o que você quer. Mas isso não tem nada a ver com nada mesmo com o que o Arctas pensou, porque ele não tinha XYZ, ele não tinha equações das superfícies. Então, obviamente, não é daquele jeito. Então, você demonstrando daquele jeito, fica bonito, fica vistoso, fica assim, nossa, que legal, como é que ele pensou nisso? Porque ele não pensou nisso, ele pensou em outra coisa que é equivalente a isto, mas nunca é daquele, não foi daquele jeito. Então você criou uma barreira que você realmente não entendeu o que o cara fez lá. Então é importante que a gente tenha pelo menos um sabor, um cheirinho do que o cara fez de verdade lá atrás. Então tem que ter esse equilíbrio. E assim, a gente vai ver esses. Então, o Zé falou do Riemann. Quando chegar no século XIX, a gente vai ler a tese do Riemann do jeito que o Riemann escreveu. Vamos ver. Assim, a gente vai tentar fazer um trabalho também meio de tentar entender o que outros matemáticos que estão fora do nosso contexto diziam, como eles trabalhavam. Mas vamos continuar com o Euclides. Eu tinha proposto uma... professor, rapidinho. Oi, pode falar, Beatriz. Antes de começar um assunto novo, surgiu uma dúvida ontem. Os seminários, eles estão marcados para o dia 12, a partir do dia 12, né? A entrega do artigo é junto com o seminário ou ela é antes? Eu preferiria, assim, que naquela semana que você fizer o seminário, já também conseguir... assim, pode ser que dentro daquela semana, você apresentou o seminário antes, entregou depois, ou entregou o seminário antes, apresentou depois, não interessa. Vamos tentar manter. Agora, se o pessoal perceber, o professor não vai dar, a gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar a semana 6, trazer para a semana 5, e pegar a semana 5, que é a semana que eu estou prevendo para os seminários, e jogar para a semana 6. Então, a gente pode fazer um shift, assim, para que vocês tenham talvez uma semana a mais para terminarem os trabalhos de vocês. Isso a gente pode negociar, talvez na semana que vem, porque a semana que vem ainda não é a semana do nosso seminário, né? Não, tudo bem. É que, conversando com o Thiago ontem, a gente achou que talvez fosse para entregar o artigo agora na segunda-feira e o seminário fosse só no dia 12. Não. Então, eu posso entregar talvez junto alguns dias antes. Isso, naquela semana que vocês estiverem apresentando, se for na semana que a gente está prevista, beleza, se não, o máximo que pode acontecer, a gente dá um shift, e aí eu trago o que a gente ia discutir na semana posterior para antes e faz uma troca, tá? Então, assim, nunca para prejudicar vocês. Tá? Ok, então vamos lá. Eu tinha terminado com uma frase que era uma provocação. Eu tinha dito assim, Euclides, rigoroso ou ultrapassado? Então, essa era mais ou menos assim a provocação que eu tinha feito. E a gente já tinha visto assim, que essa coisa do rigoroso é importante, porque o Euclides, o que Euclides tinha colocado assim, a obra dele foi tipo o paradigma do rigor por 20 séculos, até mais. Ele é 200 e poucos antes de Cristo, 22 séculos, porque até meados do século 20, nas escolas, assim, ainda se usava elementos de Euclides como livro-texto. Então, quer dizer,
ou se não, ele em si não era o livro-texto, os livros-textos de geometria do começo do século XX, até assim, meados da década de 50, não sei se no Brasil, mas certamente na Europa, nos Estados Unidos, acontecia de livro-texto ser baseado no Euclides. Aqui também, o Pinho, ele tem um livro que ele usava, que ele falou que ele usou no colégio, quando ele estudou. E era um livro de um francês, na verdade, no tempo do Pinho ainda, a molecada tinha que, às vezes, ter que usar livros estrangeiros como livro-texto no colégio. E aí era um livro de um francês que era pesado e que tinha um monte de demonstrações de construção geométrica com regra e compasso. Então, o Pinho, aliás, o trabalho do Pinho de doutorado, ele gosta dessa coisa de elaboração de problemas, foi muito inspirado nesse livro que ele usou no tempo de colégio dele, assim. E então, para vocês verem a influência do Euclides. O livro não era do Euclides, mas era de um cara que escreveu, e o jeito dele escrever geometria é, sim, Euclides puro, assim, não é? Sem tirar nem pôr. Inclusive, o Zé está perguntando, valeu uma tese doc? Valeu, o meu colega já fez o doutorado dele. Então, mas vamos lá. O que eu ia falar? Então vamos passar aqui para a nossa janelinha. Eu vou aqui começar. Então, Euclides, rigoroso ou ultrapassado? Vamos ver como é por que o Euclides, o que faz o Euclides ser considerado um marco no rigor matemático? Então, eu gostaria, inclusive, de ouvir, assim, essa pergunta é uma pergunta que eu estou fazendo, eu vou pôr alguns elementos, mas eu vou parar um pouquinho depois, hoje eu vou querer ouvir vocês, hoje vocês não podem entrar mudo e sair calado desta aula, assim, assim, a nossa proposta é que sempre vocês falem. Então, deixa eu colocar algumas coisas que talvez a gente já tinha discutido na aula passada. As definições do Euclides tentaram imprimir algum caráter abstrato aos entes geométricos. Lembra que eu falei a questão do ponto? Quer dizer, que o ponto, assim, o ponto é aquilo que não tem parte. Então, quando ele escreve uma definição desse tipo, muito embora não defina coisa alguma, ela tem um certo propósito de tirar da cabeça de quem está lendo de que ponto é isto que você possa fazer aqui numa folha de papel. Vocês estão vendo esse ponto aqui? Deixa eu talvez fazer um ponto vermelho para ficar mais... Aqui, ó. Que ponto é isso? Qualquer tentativa de ponto físico que eu fizer com um lápis, com uma caneta, com um papel ou digital, nunca vai ser um ponto, porque nunca vai corresponder a essa noção intuitiva, que ele não consegue definir o que significa não ter parte, mas intuitivamente você entende que o ponto tem que ser um negócio que está lá e que você não consegue entrar dentro dele, você não consegue imprimir uma forma a ele, né? Porque assim, o ponto, se eu desenho assim, põe esse ponto, o que garante que se eu aumentar no microscópio, o ponto não vai ter esta cara aqui? Na verdade. E eu estou pensando que é isso, mas aí eu olho com o microscópio eletrônico e lá está o ponto que é dessa forma. Então, quer dizer, tudo que eu fizer fisicamente com meus instrumentos de desenho não vai ser ponto. Assim como reta. Uma reta é comprimento sem largura. Então, quer dizer, qualquer coisa que eu desenho, se eu pego a minha régua, cadê a minha régua aqui? Se eu pego a minha régua e faço isso aqui com ela, isso que eu desenhei não é uma reta. Por mais que eu afine aqui o meu lápis, ó, dá para afinar aqui, esse software aqui é ótimo. Ó, dá para fazer uma reta fininha. Mas mesmo essa reta fininha aqui, não é uma reta, porque se você olhar bem, ela é uma... Se você olhar com o microscópio, ela é uma retona, assim, quer dizer, é uma pista de várias... Dá para fazer corrida de vírus
da Covid aqui, assim, vários deles emparelhados, os vírus da Covid correndo aqui, ia ficar um monte de pistas, dá para correr centenas, dezenas deles lado a lado, fazer uma grande corrida de vírus da Covid numa reta desse tipo. Então, quer dizer, ela tem largura, sim. Então, quer dizer, as definições de Euclides vêm trazer, assim, todas as noções dos entes geométricos, elas independem do meio, da maneira de você produzi-la, ou de você tentar representá-la por algum processo material, por algum processo de desenho. Então, isto foi uma coisa importante, assim, que marcou o Euclides. É claro que, assim, de fato, eu acredito que os matemáticos já tinham essa noção do que era abstrato. E, assim, principalmente porque, assim, a Grécia é o lugar, é o berço onde teve Platão. E Platão é o cara que discutiu essa coisa da realidade e do mundo das ideias, e, assim, que as coisas que existem, que são aparentes, não são as coisas que são reais. Então, é óbvio que esse tipo de discussão não era novo, mas talvez colocar isto dentro de um sistema para a matemática, implementar isto, esse tipo de discussão que é meio filosófica, para dentro da sua matemática, isso talvez é um ponto, uma conquista interessante. Deixa eu aqui colocar a tomada, que já está acabando a bateria. Tá. Próximo detalhe. A redução para uma quantidade mínima de postulados geométricos. Eu já falei para vocês a respeito, assim, que você pode pensar que a geometria é um conjunto de resultados que você pode usar para resolver seus problemas. Mas quais são realmente essenciais? Será que eu preciso assumir tudo? Ou será que tem muitas coisas que eu posso deduzir a partir de outras mais elementares? Então, se você vai cavando para trás, o que é realmente elementar? E, de repente, você chega no fundo de um poço, assim. Bom, a partir daqui, esses são as coisas que eu estou colocando, que eu vou aceitar como verdade, sem precisar justificar, porque elas meio que são auto-evidentes, que não são, na verdade, auto-evidentes. Mas você pode reduzir a uma quantidade mínima de postulados. Na verdade, ainda tem a discussão que a gente vai voltar, é a discussão se o quinto postulado do Euclides, o postulado das paralelas, era auto-evidente, quer dizer, se ele podia, ele não era auto-evidente, certamente, mas se ele podia ser deduzido a partir dos 4 primeiros ou não. E isso é uma discussão que levou séculos. Então, vamos embora. Deixa eu colocar mais alguma coisa aqui. Eu também tinha falado que os postulados do Euclides, eles meio que possibilitaram aquela coisa da construção com régua e compasso, sem régua e sem compasso, no seguinte sentido. Quando você fala assim, é sempre possível traçar uma reta entre 2 pontos, então você tira a noção de que, esses 2 pontos precisam estar localizados de tal forma que você tem uma régua, um pedaço, sei lá, desse tamanho. Eu acho que vocês estão me vendo na câmera ainda, né? Mesmo eu não vendo vocês. Estamos vendo. Sim, então, estamos. Tá. Eu posso ter uma régua desse tamanho, aí eu consigo traçar uma reta entre 2 pontos. Mas e se esses 2 pontos estiverem tão distantes, a 1 ano-luz de distância? Não vou ter uma régua suficientemente grande e um papel suficientemente grande para fazer essa reta de um ponto ao outro. E então, quer dizer, ou então assim, é possível construir uma circunferência com qualquer centro e com qualquer raio. Então, mesmo que esse centro e esse raio sejam inacessíveis fisicamente, o que esses axiomas estão dizendo é que tá lá, eu consigo fazer, mesmo que eu não consiga fazer fisicamente, não tenha um compasso suficientemente grande, não tenha uma régua suficientemente grande, mas essas coisas existem. Então, você tirou
qualquer dependência de elementos externos à sua geometria. Eu falei lá daquela primeira, daquela construção lá de como que você transfere segmento, que aí você evita a necessidade de você pegar um compasso e fixar e transferir o segmento fixando o compasso, passando de um lugar para o outro. Então, todas essas coisas são progressos científicos, progressos no sentido de como que você formaliza a sua matemática. E outra coisa é a própria ordem lógica. Os elementos do Euclides, ele é um monumento no sentido, sim, que todos os resultados que estão lá, num certo sentido, eles estão encadeados de uma maneira precisa, de uma maneira lógica, e que você, seguindo aquele série de resultados, você se vê forçado a admitir. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho, quero falar uma coisa. O Thomas Hobbes, tem uma história do Thomas Hobbes, que o Thomas Hobbes, uma vez, foi numa casa onde tinha os elementos de Euclides. Ele abriu exatamente na proposição, que eu acho que é 49 aqui do livro 1 do Euclides, deixa eu só ver aqui. Livro 1, a proposição do Euclides, que é o Teorema de Pitágoras, é a proposição 47. Então, a proposição 47 do Euclides, do livro 1, é o Teorema de Pitágoras. Aí ele falou, não é possível. Aí ele foi vendo o que precisava na demonstração, porque as demonstrações do Euclides, assim, por causa de tal proposição, por causa de tal... Então, ele foi voltando, aí teve uma hora que ele se sentiu coagido a acreditar que aquilo era verdade, porque estava tudo assim, quer dizer, uma coisa dependia da outra, então, de repente, assim, não tem jeito, não tinha escapatória, era aquilo mesmo. Isso maravilhou tanto Thomas Hobbes, assim, que depois tem toda uma história a respeito do Hobbes com a matemática, muito embora Thomas Hobbes não seja famoso por causa de geometria, por causa da matemática, mas ele tem um pezinho lá também, assim, e foi interessante a história dele. Mas, então, eu parei aqui exatamente porque eu quero ouvir de vocês também comentários sobre qual é a impressão que vocês têm a respeito do rigor matemático e o que Euclides tem a ver com isso. Quero ouvir frase, eu quero ouvir vocês falando hoje. Hoje não tem escapatória, vocês têm que abrir o microfone e falar. Vamos lá. Leonardo, pode falar, Léo. Quanto à questão do Euclides, acho que eu tinha comentado na aula passada, né, que na aula passada eu tinha comentado que as definições do Euclides, ou essas definições mais antigas, pareciam mais axiomas, né? Acho que vale a pena explicar um pouco mais o que ele quis dizer com isso. Em geral, quando a gente tem uma definição, a gente quer sempre fazer alguma coisa que seja não cíclica, né? Só que para isso você tem que definir a partir de coisas anteriores, isso inevitavelmente faz que você tenha que parar em algum lugar. Só que daí é que vem o ponto, essas definições não podem ter nenhum tipo de ciclo ou autorreferência. E isso é muito difícil de fazer, se você for olhar nas definições do Euclides, eu acho que algumas vezes ele chega a fazer umas autorreferências ali nas definições. Sim, totalmente. As primeiras definições são bem isso. E a questão é que justamente os axiomas vêm, de certa forma, para eliminar essa restrição que você não pode ter autorreferências. Em vez de você definir precisamente o que uma coisa é, você define qual é a relação que essa coisa tem com as demais coisas. E isso tem muito mais cara do tipo de coisa que o Euclides chamava de definição do que, né, do que o que a gente vê hoje como uma definição. Sim. E isso que você falou, Léo, talvez seja interessante, assim, como que a gente faz uma teoria matemática hoje? Vamos pegar, por exemplo, grupos. Então, quer dizer, o grupo primeiro apareceu, assim, lá da permutação de raízes e tal, mas, assim, de repente você começa a perceber que tem muitos conjuntos que tem uma operação que você vê que é associativa, que tem elemento neutro, que tem elemento inverso, e aí você começa a pensar, bom, todas essas coisas, sim, você vê vários exemplos, por exemplo, transformações no plano, as rotações, as translações, isso é um grupo,
ou então você pega, por exemplo, as transformações lineares invertidas, ou qualquer funções bijetoras dentro de um mesmo conjunto, assim, do conjunto nele mesmo, se você compõe essas, continua sendo bijeção, então você tem um grupo, então, na verdade, você começa a perceber que tem alguma coisa assim no ar. Então, você vem com a definição do grupo. Então, o grupo é um conjunto não vazio com uma operação. Então, uma operação, a função, então você meio que coloca assim, o que é essa operação? Você não vai definir, mas você vai dizer, essa operação funciona assim, 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 ela é associativa, existe sempre um elemento dentro do grupo que operado com qualquer outro dá o próprio elemento, e todo elemento tem um seu inverso que é multiplicado, quer dizer, operado com ele dá esse elemento neutro, esse elemento que está fixado ali. Então, você coloca esses axiomas, então você meio que não diz o que são as coisas, mas você diz como que as coisas funcionam. E em todas as estruturas algébricas, a partir daí, o que você está fazendo é sempre isso. Você define um certo número de coisas que você não quer dizer o que elas são, o que elas são em si, na sua essência. Então, o que é operação? Então, você meio que pode não definir não tentar entrar profundo na essência da coisa, mas você diz, elas funcionam desse jeito, e aí isso é o que interessa, como que as coisas funcionam entre si. Na geometria fica talvez até mais claro, por exemplo, assim, você não sabe o que é ponto, você não sabe o que é reta, mas você sabe que dois pontos determinam uma reta. Isso é uma coisa que você pode dizer. Então, essas relações mútuas entre coisas que você não sabe meio que dizer o que elas são, e isto faz com que as coisas comecem a funcionar. Mesmo que se você for tentar definir cada uma delas especificamente, você acaba se enrolando. Talvez seja justamente essa ideia de que nem tudo precisa ser definido desde que você tenha, né, as relações ali, as relações bem colocadas. Talvez seja essa ideia que o Euclides estava perdendo para fazer o que a gente faz hoje em dia, né? Uhum. Sim. Alguém mais gostaria de... Fala, Lívia. Não, pode falar. O Matheus estava antes. O Matheus, tá. Pode falar, Matheus. Então. Tá. Eu estava com a mão levantada aí. Desculpa se você não... Enfim, eu acho assim que a obra de Euclides permanece ainda atual. Eu acho que ela é uma obra paradigmática, assim. Ela talvez é a obra matemática mais importante da história. Eu acho que porque ela estabeleceu, basicamente, ela guiou a matemática por praticamente 2 milênios, a gente pode dizer, né? Desde quando ela foi publicada até o século XX, ela era a noção máxima do rigor. E eu acho que o que os matemáticos do século XX aperfeiçoaram, né, no final do século XIX, enfim, essa coisa ali que escapou a mão do Euclides e do pessoal da época de ver que, enfim, que a matemática é uma ciência lógica, né, baseado em certos axiomas, assim, que capturam a nossa intuição, mas que na época eles tentavam definir, mas... Enfim, eu acho que tirando isso, sabe, esse aperfeiçoamento que hoje é feito a partir da linguagem de conjuntos e tal, eu acho que permanece extremamente atual a obra do Euclides. Eu acho que ela é uma obra que merece todo o respeito que ela tem. Eu acho que não dá para não dá para olhar com os olhos de hoje por uma obra de 2000 anos atrás, mas ela guiou a matemática, ela trouxe a matemática a ser o que ela é hoje, sabe? Então, acho que ela é a obra mais paradigmática, assim, mudança de pensamento. Não necessariamente foi ele, mas ele sistematizou aquele pensamento grego existente, né? Baseado, basicamente, é uma obra, assim, que, ao meu ver, é uma obra de lógica, assim, ele captura, sabe, uma coisa meio que de retórica, tu pega as coisas ali e a partir disso vai argumentando, né,
retoricamente, ali, logicamente, com as coisas, construindo, então. E é meio isso que a gente faz matemática hoje, né? A gente pega e vai empilhando tijolinhos a partir de algum lugar. Basta escolher o lugar assim onde que a gente tem que parar, né? De definir um chão a partir de onde que a gente vai. Porque, enfim, eu acho que nem é papel dos matemáticos muito definir qual é esse chão. Acho que fica para o pessoal do outro lado da rua, né? Definir qual é esse chão ali. Na verdade, quando a gente chegar lá na última ou na penúltima aula, eu vou falar sobre o Principia Matemática do Bertrand Russell, que é uma tentativa de descer mais o porão, né? E aí tem problemas. Acho que os matemáticos... Enfim, a gente tem que se acostumar com isso. A gente sabe que a nossa ciência não é uma ciência completa, né? Já foi bem explorado isso, né? Não dá para... Mas a gente tem que se contentar com isso aí e tentar construir o pouco que dá. Sim. Ok. Então, assim, na ordem tá a Lívia, o Lebole e a Beatriz. Vamos lá, Lívia. Primeiro, que bom que pode chamar o Lebole de Lebole. Eu tava me controlando para chamar o Lebole de Leonardo nas aulas. Não, eu aprendi com vocês, eu não sabia. Aí agora... Acho que eu soltei em algum momento mesmo. Eu concordo, assim, pela linha do Matheus, assim, porque eu não acho que dá para falar ultrapassado, assim, eu acho que pelo fato dele ter parado e organizado tudo, que foi um divisor de águas, e a gente não pode negar isso, assim. Então, eu acho que falar ultrapassado seria meio pejorativo para o que ele fez, sabe? Para tudo que ele fez e quanto que ele foi reconhecido, enfim. E o livro Elementos, né? Igual o senhor fala lá na aula de... seu segundo, que teve... ele só perde para a Bíblia, né? Em número de coisas. De edições. De edições e tal. Então, eu acho que, para mim, eu seria do lado que eu defenderia ele como rigoroso, né? E não como ultrapassado. Até estava vendo um vídeo de outra disciplina esses dias, e sobre a gente saber diferenciar, né? O que é o tradicional e o que é o arcaico. O que a gente quer continuar levando, quer continuar aprendendo, enfim. E eu acho que não é à toa que a gente estuda ele até hoje, assim. Claro que, não sei se isso é um argumento tão válido, porque não necessariamente porque a gente estuda algumas coisas, elas não são mais arcaicas. Inclusive, no vídeo fala isso, sobre algumas universidades ainda terem alguns costumes arcaicos, mas eu acho que, nesse sentido, é porque ele é tradicional e a gente aprende, tipo, a gente, por exemplo, tem a disciplina de geometria euclidiana no nosso currículo, então eu acho que não é à toa, assim. Então, eu não gostaria de ir para o lado que fala ultrapassado, porque acho que soaria meio pejorativo para alguém que fez tanto, igual o Matheus falou, foi um divisor de águas, foi uma coisa que demorou muito tempo, então eu acho que eu sou do lado ele é rigoroso. Tá certo. Vamos lá, Lebole, então. Olá, professor. Olá. Você ficou alguns dias ausente? Pois é. Deu um problema enorme que eu acrescentei uma disciplina na minha grade, aí em vez dela ser acrescentada, eu perdi todas as outras. E aí eu fiquei sem energia a aula passada. Mas, por exemplo, eu vou falar que tem um pouco dos dois, mas daí eu vou justificar por quê. Eu acho que tem o Euclides antes e Euclides depois, né? Digamos, Velho Testamento de Euclides e o Novo Testamento de Euclides. Eu acho que, assim, também, eu li os Elementos uma vez, há um tempo atrás, só que eu li os Elementos em português, e eu tenho um pouco de receio de responder essa pergunta, porque, por exemplo, a primeira tradução latina foi do árabe, não do grego, e aí eu acho que já tem um pouco de perda de informação só nessa tradução, porque o árabe já havia traduzido do grego, né? Não, mas você leu aquela versão, aquele livrão grossão que saiu recente? O roxo? Isso. Isso. Não, mas aquele lá, o professor, ele fez a tradução a partir do grego original. Ele não é do latim, não. Não, a que eu tô falando, que foi traduzida, que eu não li, é aquela com a capa amarela, vermelha, sabe?
Capa amarela. Essa eu não li, mas foi a primeira tradução latina que foi do árabe. A que eu li é essa mesma, do roxo. Ah, sim, essa é do grego. Isso. E aí, assim, eu acho que ele foi um pouco... Por exemplo, os 13 livros que é dividido ali os elementos, ele é bem rigoroso no início, tanto que o livro 1 é só postulado, axioma, né, todas as proposições. Se eu não me engano, são 465 proposições o livro todo, assim, todos os livros juntos. É muita proposição. Só que no princípio, ele é muito axiomático, até porque tem que ser, não consigo... Eu acho que tudo começa com uma intuição, né, fazendo até um pouco do parênteses com o Demócrito. O Demócrito, ele era geômetra, mas ao mesmo tempo ele era alquimista, né? E aí a química surgiu com as intuições alquimistas lá, que hoje a gente considera um pouco de absurdo. Mas daí, ao mesmo tempo, por exemplo, se pegar... Claro que teve a sua importância, né? Que nem foi comentado aí com relação a número de edições, publicações, mas se pegar, por exemplo, o livro 4, ele fala sobre o teorema fundamental da aritmética. E ali tem um passo... Os elementos, ele não só fala de geometria, né? Ele fala de teoria dos números e álgebra também. Na verdade, você falou, não é no 4, não. O teorema fundamental da aritmética, de números primos, acho que está no livro 6. Eu tinha para mim que era no livro 4, proposição 14. Mas não deve estar... Tá, agora você me pegou, mas eu vou... A proposição 20, se eu não me engano, fala sobre os números primos serem infinitos também, que teve um passo... Então, esse eu sei... É o livro que eu estava falando. O de números primos serem infinitos, isso aqui tá até que... Né, eu fechei aqui, tá aqui... Eu até vou... eu deixei a página aqui. Essa dos números primos... serem infinitos, é a proposição 20 do livro 9. Livro 9? Tá aqui. Só acertei a proposição, então, errei o livro. Então, tá aqui, até deixei já ele assim, porque é tão importante isso aí, que eu marquei a página onde estava. Legal. Então, mas eu acho, professor, que... E aí, por exemplo, o que se falava de números primos antes disso? Não tenho certeza se falava muita coisa. Por exemplo, ele fala também sobre... eu não lembro o livro, mas ele fala sobre as ternas pitagóricas. Só que assim, uma coisa é o Euclides vir falar sobre as ternas pitagóricas e a galera do local dele vê isso como uma coisa muito axiomática. Fala, putz, nunca ouvi falar isso para mim está sendo muito axiomático. Só que os babilônicos, milênios antes, já haviam falado sobre isso. Então, se você olhar no contexto, se você olhar de cima... olhando os babilônicos já tendo falado sobre isso, e o Euclides depois, com base nisso, e eu não sei se é com base ou não, né, fica a dúvida, ele já não é tão axiomático, porque ele teve todo um estudo por trás. Por exemplo, o Hipócrates, ele escreveu um livro, Elementos de Geometria. Provavelmente teve alguma influência ali no Euclides, eu não tenho certeza também. Com certeza, esses livros anteriores... O Eudoxo, o Hipócrates, todos esses caras que escreveram antes e que a gente não tem acesso a isso, porque não existe mais, certamente tem um vestígio disso no livro do Euclides. Até a queima da biblioteca foi uma grande perda aí nos documentos matemáticos, né, de Alexandria. Na verdade, então, são as queimas, porque pelo menos teve 3 incêndios na biblioteca. Teve a do Napoleão, que tirou os negócios da Itália e mandou para... Né? Não. Primeiro foi Júlio César, quando invadiu o Egito pela primeira vez, naquela evento teve um incêndio. Depois teve lá quando o Cirilo, que é a dos cristãos, que é da Hipátia lá. Verdade. Depois teve quando teve a primeira invasão islâmica, que também, aí o califa falou assim, se está de acordo com o Alcorão, é irrelevante, quer dizer, é redundante, então não precisa estar lá. E se está contra o Alcorão, então deve ser queimado mesmo, porque está errado. Então, aí eles queimaram. Tem umas coisas bizarras, assim, por exemplo, até aqueles 3 problemas da antiguidade, só vou fazer um parênteses para que tem a ver com... Porque eu não acho que necessariamente algo axiomático tem a ver com necessariamente algo intuitivo, né? Aqueles 3 problemas da antiguidade sobre... por exemplo, tinha dado aquela peste lá, eu não lembro que peste que era, mas o Péricles morreu aparentemente dessa peste, né?
E aí a galera foi consultar o oráculo e o oráculo falou, olha, vocês têm que dobrar a sala aí de vocês. Dobrar a sala, só que daí o volume foi multiplicado por 8. E eu acho que isso gerou aquele problema que é o tentar, a partir de uma aresta de um cubo, tentar dobrar o volume do cubo. E aí, com isso, tentaram postular coisas e postular depois, 2000 anos depois, perceberam que é impossível com régua e compasso fazer isso. Mas assim, aí, o que eu tô querendo dizer, professor, com toda essa historinha, é que eu acho que depende muito, por exemplo, que época que a gente tá e a gente quer responder essa pergunta. Por exemplo, creio que hoje sim, a resposta ele é axiomático, sim, só que talvez na época não. Talvez na época... Qual que era a palavra que o professor tinha perguntado? Se ele era axiomático não, se ele era rigoroso ou ultrapassado. Isso, rigoroso ou ultrapassado. E aí, bom, ultrapassado outras pessoas diriam que sim, né? Tem outras pessoas que diriam até que o Euclides seria, não é nem ultrapassado, mas é soberbo, porque uma vez ele foi perguntado assim em sala de aula por que serve a disciplina de geometria, qual que seria a aplicação prática, o que eles receberiam de retorno. Aí ele foi lá e deu uma moeda para o aluno, falou aqui, ó, teu retorno. Então, assim, sim. Mas no fim das contas, ele passava o conhecimento de forma a deixar um rastro. E aí, a partir dali, que nem eu falei para você, na questão dos números primos, a questão do teorema fundamental da aritmética, foi um grande marco, e aí a gente não está falando só de geometria, né? Então, você tem a contribuição do livro Elementos para geometria, para álgebra, para teoria dos números. E eu acho que sim, precisa ser necessariamente axiomático em um determinado momento. Então, acho que mais rigoroso que possível. Ok, obrigado, Liboli. A Beatriz e depois a Samara. Gente. Bom, professor, para mim eu acho que é um pouco difícil a gente julgar dessa forma, porque se a gente olhar para a matemática feita naquela época como a gente olha para a matemática feita hoje, eu não acho que seria um olhar justo, porque eu acho que a nossa matemática hoje ela é feita porque foi percorrido um caminho muito longo aí antes disso tudo acontecer. E então a nossa rigorosidade de hoje ela é outra. A gente enxerga as coisas de outra forma. E pensar que é uma obra feita há tanto tempo e ela tá tão atual, não dá pra gente também querer que as coisas fossem feitas da forma como a gente faz hoje, porque hoje a gente tem um embasamento, muita coisa foi feito anteriormente que a gente pode se apoiar e muita coisa nova é criada em cima disso. Eu acho que as coisas não vêm do nada. Ali surgiu a partir de uma necessidade. Só que eu acho que existia, claro, uma matemática, mas não algo como hoje, assim, eles criaram do nada muita coisa ali, porque, não sei, talvez muita coisa foi porque eles queriam, eu acho que tinha essa cultura, ou algumas coisas surgiram por necessidade. Então, ultrapassado, eu acho que não tem como a gente classificar dessa forma. Porque se fosse ultrapassado, por que a gente usa tanto ainda? E por que muita coisa ainda vem disso? E por que a gente ainda discute tanto, né? Tem muitas dúvidas em cima disso, de onde veio, como que eles pensaram, como que eles chegaram, né? Claro que muita coisa, assim, eu acho que fica na dúvida porque muito material foi perdido, né? Muita coisa era passado, eu acho que verbalmente, a gente não tem uma documentação disso, mas a rigorosidade também é uma questão de como que a gente enxerga. Então, as coisas mudam com o tempo, né? Ok. Tá, a Samara, então, para a gente... Então, a minha fala ela é muito similar à da Lívia, justamente porque a gente está cursando matérias similares juntas, né? Então, até comentei com ela que às vezes me dá uma certa bugada no cérebro, porque a gente está fazendo geometria euclidiana. Já estão fazendo euclidiana? Legal. E a gente faz segunda de manhã. Então, segunda de manhã, a gente escuta o professor falando de Euclides, e daí chegamos na segunda tarde, estava o professor falando de Euclides. Então, complementa muita coisa. E aí o vídeo que ela estava comentando, que eu também assisti, que é da disciplina de projetos, não, né? Projetos. E aí eu também, quando o professor fez essa questão,
Eu também me remeti a esse vídeo porque é do Sérgio Cortella, e aí ele fala em relação à postura do professor, e ele fala o que é tradição e o que é arcaico. E ali ele remete ao arcaico, algo que deve ser deixado para lá, que não cabe mais ao nosso tempo. E ele fala de tradição, algo que deve ser mantido, deve ser protegido e levado adiante. E aí o professor perguntou, ele é rigoroso ou é arcaico? Daí, na questão do rigoroso, eu pensei, não, mas não é tanto a questão do rigoroso, eu pensei mais no tradição, de algo que a gente traz. Tanto que tem uma disciplina só da geometria de Euclides. E a gente até hoje, que nem a Beatriz falou, a gente até hoje está usando isso, está vendo isso, então eu não vejo como sendo uma coisa arcaica. Certamente não é. E aí eu também não vejo como sendo tão rigoroso, às vezes, porque mesmo a gente vê, assim, quando alguém analisa uma obra, ela vai lá e fala, então, aqui nessa parte ele não detalhou muito bem de onde veio isso. Ou que nem o outro colega ali tinha falado, que ele acaba fazendo citações redundantes. Então, isso para mim, dá um quesinho, tipo, não foi assim tão rigoroso, mas ele é, assim, algo muito importante, porque foi a origem, né? A gente estuda, a gente se baseia, que nem a gente estava vendo do quinto axioma. Ok, hoje em dia a gente já reescreveu ele de uma outra forma do que ele tinha feito originalmente. Mas vendo a parte, tipo, a escrita original dele, hoje parece meio confuso, mas para a época, com as definições que eles tinham, talvez aquilo estivesse bem mais claro do que está para a gente com a matemática que a gente está acostumado hoje. Então, eu vejo ele, se classificar ele tanto como rigoroso, eu acho meio assim, como arcaico, eu acho meio assim, eu iria mais para, tipo, ele é tradicional, ele é algo... A tradição. É a tradição da matemática, ele é algo que tem que ser protegido, tem que ser repassado, tem que ser mantido vivo na matemática, para mim é isso. Nossa, que legal, gostei dessa proposta. Deixa eu voltar lá, eu vou tentar agora colocar algumas coisas assim, do ponto de vista do rigor, o que talvez tenha algumas fragilidades, vou usar a palavra fragilidade, no que é considerado rigor. Por exemplo, a própria existência de pontos. Então, deixa eu explicar, fazendo o desenho aqui. Se você, ele quer construir, a primeira proposição do Euclides é construir um triângulo equilátero. Então, está aqui, 2 pontos, ponto A e ponto B, e aí como é que ele constrói? Então, construção desse cara aqui vem pelo seguinte, ele pega, existe uma circunferência de centro A, raio AB, desculpem aqui que meu desenho vai ficar horrível mesmo, assim, não vai ter jeito, aqui, assim, vai ser só para mostrar mesmo, eu devia estar fazendo isso no GeoGebra. E depois existe uma circunferência de centro B e raio BA. E aí ele pega esse ponto C aqui da intersecção, aí ele mostra, bom, aqui é o raio, que é o mesmo que esse, então esse triângulo aqui que ele construiu já automaticamente vira equilátero. Isso é a construção dele. O problema é, quem garante que existe esse ponto na intersecção de duas circunferências? Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, deixa eu aumentar aqui, eu diminui aqui a grossura do meu lápis, se, por exemplo, o plano fosse Q cartesiano Q, isto aqui esse ponto não existiria. Vamos supor que aqui fosse ponto 0, aqui fosse ponto 1, então esse ponto aqui teria coordenadas meio, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, essa coordenada y aqui não existiria se o plano fosse feito só de números racionais. Então, aqui teria um buraco. Na verdade, eu teria que pensar que aqui é um buraco. Não existe esse lugar aqui. As duas circunferências não se encontram ali. Então, as duas passam por ali, naquela região, tá com cara de que encontra, você vê o lápis passando um, passa o outro, mas se você olhar bem profundamente, ali não tem ponto nenhum. Então, quer dizer, a própria existência de pontos, assim, os pontos onde as coisas acontecem, e isso não fica, assim, é claro que eles não tinham condições de avaliar
esse detalhe. Por exemplo, primeiro porque por exemplo, um número racional, por exemplo, tipo m sobre n, isso aqui para eles já não era número. A gente sabe que o que eles conseguiam fazer eram razões entre dois números inteiros. O único número que existia na cabeça de um grego eram números inteiros positivos. Então, mesmo racionais, ele não entendia isso aqui como uma fração, ele entendia isso como uma razão. É claro que fração já existia. Por exemplo, a gente já viu lá os egípcios, eles sabiam o que era um terço, o que era um quarto, eles entendiam fração do jeito que a gente entende como fração, mais do que quando você entende como é que a matemática grega funciona. Então, mas o fato é, para eles, eles não tinham condições de pensar nisso aqui como números, então eles nunca iriam conseguir compreender a dimensão disso, porque o incomensurável, para eles, assim, eles sabiam o que era incomensurável, mas aquilo não era número também. Então, não existia um campo numérico onde os números irracionais iriam ser colocados. Essas coisas não faziam sentido. Para a gente faz. Mas o fato esse ponto aqui é um ponto que, olhado sob a perspectiva atual, é um ponto que não foi, de maneira nenhuma, abordado. Não é que o Euclides, assim, ele comeu bola. Ele não tinha condições de, com a linguagem, com os elementos que ele possuía, de sequer levantar esta questão da existência ou não de pontos. Mas, no certo sentido, a gente pode, de novo, ele é ultrapassado, tal. Não é isso. Na matemática dele, no contexto dele, do tempo que ele estava fazendo, isso não fazia nenhum sentido. Mas a gente olhando hoje a mesma figura, a gente sabe que ali tem um problema e que aquele problema ele só pode ser resolvido com uma coisa muito mais forte, que é o fato de que os reais é completo. E isso é uma coisa que endereça a uma problemática do século XX. Assim, a questão da completude dos números reais é uma questão muito final do século XIX, é muito Cantor, é muito recente essa ideia, mas de qualquer forma ela está presente, quer dizer, assim como uma sombra permeando essa teoria. Quer ver outro ponto interessante? A constituição dos entes geométricos. E esse aqui é interessante, eu pensei sobre isso. Olha só, uma reta, o que era um ponto para Euclides? Um ponto é aquilo que não tem parte. Então, ele não tem comprimento, não tem largura, não tem nada. E aí, uma reta é um comprimento que não tem largura. Ele não tinha dúvida que na reta tinha pontos. Mas a reta é composta... O que existe na reta? Só existem pontos ou existe algo mais? Porque como é que coisas sem dimensão alguma podem produzir uma coisa que tem comprimento? Então, isso é uma pergunta que talvez... Isso, na verdade, já apareceu. Se vocês lembrarem, eu falei sobre os paradoxos de Zênon num dos vídeos. Paradoxos de Zênon. Então, os paradoxos que relacionavam com o infinito. E um dos paradoxos é o da flecha, que tem muito a ver com isso. Por exemplo, o cara lança a flecha. Então, a flecha... Deixa eu só... Eu vou duplicar esse aqui, só para a gente fazer aqui da flecha. Então, eu vou apagar aqui coisas, só para a gente ter espaço. Isso aqui está escrito na página anterior, tá? Então, deixa eu só falar um pouquinho do paradoxo da flecha e como que isso tem a ver com o que eu estou querendo mostrar aqui. Então, o cara lançou a flecha, então aqui está a flecha, aí a flecha foi lançada. Então, a flecha, ele começou, a flecha foi lançada, e aqui está o caminho da flecha. Em cada ponto, se você tirasse uma fotografia, você iria ver a flecha parada. Basicamente, por exemplo, esse
é a ideia do cinema. O cinema, basicamente, é uma sequência de fotografias, que aí você vai pondo elas uma após a outra e dá a ideia de movimento. Mas em cada ponto a flecha está parada. Então, como que pode um movimento ser feito de uma sequência de... o objeto está parado em cada instante, ele está ocupando aquele espaço naquele instante, então ele está parado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele está em movimento, que a flecha saiu de um lugar e foi para o outro. Então, quer dizer, como que um movimento pode ser feito de infinitos momentos em que a flecha estava parada? É claro que isso aqui tem uma componente a mais, porque quando você analisa um movimento, você tem que falar da posição e um outro conceito que eles não tinham, que era o conceito de velocidade, que aí tem a ver com várias taxas de variação. Mas pensando de volta na reta, um ponto é uma coisa que não tem dimensão alguma. Então, como que você pode fazer uma reta colocando ponto? Porque você poderia colocar um ponto depois de ponto, depois de ponto, e não sair do lugar, porque cada um deles não tem comprimento, não tem largura, não tem nada. Então, você pode pôr quantos pontos você quiser, a priori, que você não sairia do lugar. Então, novamente, isso é assim, hoje a gente não entende mais assim, a gente entende realmente que a reta é um conjunto de pontos, e na verdade é um conjunto numérico. A gente sempre pode pensar que cada ponto aqui é um número, muito embora isso possa parecer muito bizarro, mas é isso que acontece. Então, quer dizer, na verdade, a reta é o conjunto dos seus pontos. Não tem nada além de pontos, que você poderia pensar, tem pontos, mas tem outra coisa que forma, que tipo assim, o ponto seria como sendo a uva passa no panetone, mas aí tem a massa do panetone onde tem as coisas, entendeu? Então, por exemplo, não sei como que o Euclides, assim, como que uma pessoa que não tivesse essa visão que a gente tem de números reais poderia interpretar isso, que a reta é formada pelos seus pontos, porque a priori você teria que pôr uma quantidade infinita de coisas que não tem tamanho, e aí você faz uma coisa que tem tamanho. Então, isso é uma coisa que é bizarra, no certo sentido, e paradoxal, e tanto que, como eu falei, o próprio Zenon já tinha endereçado isso pelo menos mais de um século antes do Euclides. Vamos lá. Outra coisa são fatos que são visualmente óbvios e que são subentendidos sem qualquer menção a axioma. Quer ver axiomas que não tem no Euclides? Por exemplo, o famoso axioma do ferro de passar roupa. Principalmente, bom, na verdade, no Euclides ele não põe nenhum axioma novo para geometria espacial, mas quer ver um axioma que deveria ter e que não tem? Você tem um plano. Aí você tem uma reta e tem 2 pontos da reta no plano, mas podia ser que a reta viesse assim, e aí ela entra aqui, e sai aqui, então ela tem a reta, que é uma reta, tá? Acreditem em mim, isso aqui é para ser uma reta. Aí tem 2 pontos, então, quer dizer, mas na verdade isso não pode acontecer. O axioma do ferro de passar roupa diz, basicamente, se uma reta tem 2 pontos no plano, então a reta inteira está contida no plano. Então, para Euclides isso era óbvio, isso é visualmente óbvio. Para ser reta tem que acontecer isso. Na verdade, então, a reta está grudada. Na verdade, não pode acontecer isso, o que acontece é isso e a reta está aqui. Esta é a reta de verdade, não essa coisa bizarra que eu fiz. Mas isso é uma coisa que não está presente em nenhum momento do Euclides, esse tipo de consideração, que é uma consideração moderna, mas é uma consideração que ele não faz. Então, deixa eu continuar aqui. Como eu falei, a própria noção de infinito... Peraí, deixa eu ver, alguém deve ter levantado a mão. Quem que levantou a mão? Léo. Tá, deixa eu só terminar aqui, deixa eu mostrar... Então, a própria noção de infinito. Lembra que eu falei que reta para o Euclides é segmento de reta, que você pode estender tanto numa direção como na outra, mas
a noção de que a reta é uma coisa que não tem fim nem de um lado nem de outro, isso não fazia sentido. Quer dizer, fazia sentido, mas não tinha como ser expresso, talvez. É óbvio que acho que eles tinham mais ou menos essa noção, assim, eles tinham esse feeling do que era infinito, mas, de certa forma, esse feeling não era expresso dentro da linguagem formal que eles tinham. Mas deixa, então, eu parar aqui a apresentação por enquanto. Vai lá. Então, o Léo tinha levantado e depois o Lebori, os dois Léos. Vai lá. Fala, Léo, primeiro. Professor, quanto àquele axioma sobre uma reta com 2 pontos no plano, talvez, será que o Euclides não colocou isso pela própria definição dele de uma reta? Definição dele de uma reta. Porque, de acordo com ele, uma reta teria que ser uma linha no qual os pontos estão colocados... de maneira uniforme. De maneira uniforme sobre si mesmo. Aquela linha desenhada ali que fazia uma curva não teria os pontos colocados de maneira uniforme, pelo menos numa interpretação que o Euclides possivelmente faria. Pode ser. Não é o argumento mais rigoroso hoje em dia, mas talvez não, de novo, é claro que para o Euclides, e essa questão talvez nem fizesse sentido, e talvez para ele justificar, se alguém encostasse ele na parede, ele talvez justificaria pelo que você acabou de justificar. Mas é assim, o que eu estou querendo dizer é que fatos visualmente óbvios, muitas vezes, eles não estão endereçados rigorosamente dentro da lista dos axiomas, dentro da lista dos postulados, não estão endereçados, muito embora eles fossem considerados. É óbvio que Euclides não pensava loucuras, mas o fato é, em nenhum momento, dentro do conjunto completo que ele montou, estaria visível de que aquilo decorreria das outras informações que ele colocou. Era isso. Né? Mas pode continuar falando, se ainda tem mais alguma coisa? Não, eu acho que era basicamente esse comentário mesmo. Tá bom. Então, agora, Leboli. Eu só ia comentar, professor, rapidinho, que talvez essa noção de infinito, não sei, seria comentada ali no livro 10 dele, que ele fala sobre os números irracionais. Daí ele fala sobre o segmento de reta ser incomensurável. Eu acho que já começa aí a discussão. Sim. Não, sim. Eu já falei que, na verdade, nesse sentido, eles eram muito mais modernos, porque quando esse tratamento dos irracionais, essa coisa do método da exaustão, que você pega, tira mais que a metade e vai tirando mais que a metade, então você tem uma sequência que é uma sequência de controle. Então você está calculando um limite, então você está indo por uma sequência. Então isso é uma coisa muito moderna, isso é muito Weierstrass, é muito, sim, aritmetização da análise, está ali. Lá, eles faziam isso exatamente para evitar essas complicaceiras conceituais com o infinito. Então, assim, você consegue pegar o negócio, o quanto você quiser chegar perto do negócio, você chega com essa sequência que você criou. Então, isso é uma forma de controle, é uma forma de você domesticar, no certo sentido, o seu infinito. E também a mesma coisa, assim, você não pode, você não entende a reta como sendo infinita, mas você consegue estender o seu segmento de reta para um lado ou para o outro quanto você quiser. Então, esta é a forma, no certo sentido, de domesticar o infinito. Então, o infinito está lá, mas, no certo sentido, eles fazem isso, é aquela coisa que os filósofos lá chamam de infinito potencial e infinito real. Então, todas as coisas dentro da matemática grega, eles lidavam com o infinito potencial. Eles sabem que o infinito está lá, e você tem algumas maneiras de você consegue ter uma certa liberdade e ir tão longe quanto você quiser, mas você não sabe dizer exatamente o que é o infinito real, o que estaria lá na ponta, que não tem, na verdade, ponta nenhuma, né? Então, até pra gente é difícil falar de infinito, né? Infinito é uma coisa que buga o nosso cérebro, sempre. Alguém mais quer fazer algum comentário?
Tá, então deixa eu só continuar aqui. Então, esses problemas, na verdade, agora vem a questão de como que, assim, olha só, a época, o Grundlagen der Geometrie, que é o fundamento de geometria do David Hilbert, que é basicamente o livro que seria a versão updated do Euclides, né? Então, quer dizer, o Euclides teve um sistema axiomático para a geometria, então esse livro se propõe a ser um livro que fornece um sistema completo de axiomas. Então, na verdade, são 5 grupos de axioma. Então, tem os axiomas de ordem. Esses axiomas de ordem são de natureza topológica. Então, você vai dizer o que está perto e o que está perto, não. O que está separado do que? São axiomas também que podem se pensar, axiomas de separação. Como é que você separa coisas? Então, o que significa dizer que um ponto está entre 2 pontos? O que significa uma reta estar entre 2 pontos? Então, são axiomas de natureza topológica. Então, os axiomas de congruência, esses aqui são de natureza geométrica. E aí tem o axioma das paralelas e o axioma da completude. Então, ou de continuidade. E aqui tem axioma de natureza analítica. Então, quer dizer, você, para fazer uma axiomática, você teria que ir além do seu métier da geometria para conseguir entender assim, perfeitamente todo o contexto da geometria. Então, deixa só, eu não vou, porque assim, a Lívia e a Samara estão fazendo euclidiana, então não vou dar muito spoiler, mas deixa eu fazer eu vou apresentar algumas coisas sobre os axiomas. Então, primeira coisa, os axiomas de incidência, ele acaba sendo um grupo são 7 ou 8, peraí, deixa eu ver. São 8 axiomas. Então, ó, os 3 primeiros, deixa eu ler só os 2 primeiros. Os 2 primeiros, na verdade, está dizendo que 2 pontos determinam uma única reta. Então, o primeiro está dizendo que 2 pontos determinam uma reta e que 2 pontos determinam esta única reta, não tem mais do que uma reta que determina. Então, ele separou em 2 axiomas. E depois ele coloca no terceiro axioma que toda reta tem pelo menos 2 pontos. Então, quer dizer, essa coisa, o que tem na reta? Na reta tem pontos. Então, isso é uma coisa que precisa ser dito dentro do axioma, que numa reta tem pontos, que é uma coisa que, obviamente, o Euclides sabia, que na reta tinha pontos, mas e que existem pelo menos 3 pontos que não estão sobre a mesma reta, quer dizer, que a sua geometria, ela escapa de uma reta. E aí depois começa, por 3 pontos passa um único plano, e para cada plano há sempre um ponto que está associado com ele, quer dizer, então 3 pontos determinam um plano, e todo plano tem pelo menos um ponto, é isso que está dizendo. E para cada 3 pontos que não estão sobre a mesma reta, não há mais do que um plano. Então, de novo, o 4 e o 5 está dizendo que 3 pontos determinam um único plano e que no plano existe pelo menos um ponto. Isso são coisas importantes, assim. Uma coisa é dizer que se você tem pontos, você determina plano, mas, por outro lado, se você tem plano, você não vê pontos, mas você tem certeza que ali dentro tem ponto. Então, são coisas diferentes, são de natureza diferente. Aí, depois, aqui, o 6 é aquele axioma do ferro de passar roupa que eu estava dizendo, que se 2 pontos de uma reta estão no plano, então a reta inteira está no plano. E aí tem os outros 2 axiomas que eles basicamente determinam que a dimensão do espaço é 3. Porque, se 2 planos têm um ponto em comum, então eles têm pelo menos outro ponto em comum. Isso está dizendo que a dimensão não pode ser maior do que 3, a dimensão do espaço.
E o item 8 está dizendo que há pelo menos 4 pontos que não estão sob o mesmo plano, está dizendo que a dimensão não pode ser menor do que 3. Então, a dimensão, o item 7, o axioma 7 e o axioma 8, eles fixam a dimensão do espaço como 3. Aí você pode perguntar, mas professor, a gente não poderia fazer uma geometria euclidiana, uma geometria em dimensões maiores? Sim, poderíamos. Mas aí a gente teria que definir outros objetos. Então, só ponto, reta e plano já não seriam suficientes, por exemplo, se você quisesse fazer uma geometria em dimensão 4. Então, se você fosse para a dimensão 4, você teria que ter ponto, reta, plano e um 3 espaço. Vamos chamar de 3 espaços, só por nome assim, para dizer o que ele é. E aí, certamente o axioma 7 já não seria verdadeiro, porque você poderia ter 2 planos que teriam um ponto em comum e não teria mais nenhum outro ponto em comum. Então, 7 deixaria de ser verdadeiro, mas aí você teria planos relativos a... Você teria que dizer o que acontece quando você tem um plano com 3 espaços, o que significa ter uma reta com 3 espaços. Então, você teria que ter outros axiomas envolvendo esse novo objeto que você tem, que seria o 3 espaço, com os seus objetos anteriores. Então, você teria que dizer que no 3 espaço tem ponto, que 4 pontos não coplanários determinam um único 3 espaço. E aí você teria que dizer que existem pelo menos 5 pontos que não estão no mesmo 3 espaço. Isso teria que acontecer. Então, você teria um sistema de axiomas, teria talvez uns 11 axiomas, pelo que eu estou imaginando assim, para caber tudo que precisa dizer, e aí você faria uma geometria em 4 dimensões. Mas então aqui, esses 8 axiomas, ele fecha que o espaço tem 3 dimensões, então tudo que você vai fazer daqui para frente, você vai estar dentro de um espaço tridimensional. Na verdade, para uma geometria plana, você só precisa dos 3 primeiros. Do 1, do 2 e do 3, você faz a geometria plana. Então, se você quer uma geometria plana, você só precisa de 3 axiomas de incidência. Aí depois vem os axiomas de tipo de ordem. Então, são axiomas que dizem quando que um ponto numa reta está entre outros 2. Então, ele vai dizer assim, se um ponto está entre 2 outros, então esses 3 pontos são coplanares, são colineares. Então, se B está entre A e C, então A, B e C estão na mesma reta, e B está entre C e A também. Então, tanto faz você ler da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. E aí, depois, está dizendo assim, dados 2 pontos, há pelo menos, existe um ponto, por exemplo, dados 2 pontos A e B numa reta, sempre você vai conseguir encontrar um ponto que está para além do A ou para além do B. Então, dado A e B, você vai encontrar um ponto C tal que o A está entre B e C, ou você vai encontrar um ponto D tal que o B está entre A e D. Então, você pode encontrar esses 2 pontos, que é basicamente o que está dizendo aqui o 2. E o 3 está dizendo que a reta não é um círculo e que não tem loop. Então, que se o C está entre A e B, o B não pode estar entre A e C, e nem o A pode estar entre B e C, porque senão você poderia ter um loop. Então, esses são 3 axiomas, mas tem um outro que diz o seguinte, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui, então, e eu vou para, de novo, a minha telinha aqui, não, aqui. Deixa só, eu vou abrir esse aqui em... Deixa eu só apertar, posso apagar tudo aqui. O último axioma que tem é o seguinte, se você tem um triângulo e tem uma reta que entra por um do lado do triângulo, então ele tem que sair pelo outro. Tem que sair por um dos 2 lados. Então, o que está dizendo? Que a reta não pode acontecer coisas assim, tipo, não pode ter bifurcação, que a reta não pode enrolar, por exemplo, ela entrar e... Não pode acontecer coisas malucas dessa aqui com a reta. Então, quando eu dou euclidiano, eu gasto
uma parte do tempo dizendo por que os axiomas indicam que a reta tem que ser retinha. Então, a gente vai, aos poucos, chegando à conclusão que a reta não pode ter loop, que a reta não pode ser circular, que a reta não pode fazer coisas malucas. Então essas coisas, que a reta não pode ser finita, que a reta não pode ter um número finito de pontos, que a reta não pode ter ponta. Se a reta tem ponta, então por causa daquele axioma lá que diz sempre tem um ponto para além, então você, se aqui fosse, se chegasse aqui, aqui está a ponta da reta. Não, mas aí você descobre que tem um outro ponto dessa reta para além do seu abismo. Então, a reta não pode ter ponta. Então, coisas desse tipo vai acontecer. Então, mas aí você tem que ir aprofundando os seus axiomas para realmente chegar à conclusão que a reta tem que ser retinha. A reta tem que ter o formato que a gente imagina que uma reta deveria ter. Então, mas não vou ficar mais dando spoiler, mas, por exemplo, esses axiomas que eu estou apresentando são de natureza topológica, no sentido que eles separam. Uma das coisas que você demonstra com isso é o teorema da curva de Jordan para poligonais. Quando você desenha uma poligonal fechada e simples, quer dizer, que ela não tem autointersecção, então essa poligonal divide o plano em duas regiões, o de dentro e o de fora. Que é difícil pra caramba de mostrar, assim, eu já tentei várias vezes, assim, porque isso o Hilbert não faz, ele diz que dá para fazer, mas ele não faz. Aí eu fui tentar fazer assim, mas aí você percebe que o buraco é mais embaixo, assim, é bem complicado de fazer essa demonstração, assim, porque é um teorema de natureza topológica, o teorema da curva de Jordan é um teorema de natureza topológica, e sai só desses axiomas de ordem que eu estou falando que acontece. Então, mas não tem geometria nenhuma. Você pega só os axiomas de incidência e de ordem, ainda você não falou em medida. Aí os axiomas de congruência, que é o terceiro grupo de axiomas, é que vai aparecer, então, a congruência. O que significa dois segmentos serem congruentes, que você pode transferir segmento, que você pode transferir ângulo. Então, essas coisas vão estar presentes no conjunto de axiomas, que são os axiomas de congruência. E, por último, aí tem o axioma de paralelas, que tem a versão mais moderna, né, que dado uma reta e um ponto fora dela, que é equivalente ao axioma do Euclides. Dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única paralela àquela reta passando por aquele ponto. E os axiomas de continuidade, que tem o axioma arquimediano, que diz basicamente o seguinte: você tem dois pontos, A e B, e vamos supor que você tem um segmento A1. Então, se você for repetindo A1, A1, A2, todos do mesmo tamanho, então você vai repetindo aquele segmento, tem uma hora que você passa o B. Então, tem A1, A1, A2, A2, A3, todos eles do mesmo tamanho. Vai existir um ponto AN, tal que o B está entre A e AN, quer dizer, tem uma hora que você passa o B. Você passa qualquer coisa. É a propriedade arquimediana da reta, né? Que eu sempre falo, que é você sempre chega lá, que é o princípio fundamental do trote acadêmico. Porque quando você fala para o calouro, dá um palito de fósforo e fala para ele medir o perímetro do campus universitário, vai lá, começa com o palito de fósforo, vai medir Você sabe que ele vai chegar lá, porque estamos num espaço arquimediano, então ele vai colocando palito de fósforo com palito de fósforo, ele vai dar a volta na universidade e ele vai conseguir medir quanto que vale o campus universitário, o perímetro só com palito de fósforo. Ele pode fazer isso. Então, mas... E aí o outro é um axioma de completude, quer dizer, a geometria, ele coloca no seguinte sentido, eu vou até eu acho que compartilhar e a gente vai ler exatamente o que está escrito lá, está aqui, peraí, está nesse outro aqui, que é axioma, vocês estão vendo aqui, deixa eu aumentar talvez aqui para 150, ó, vocês estão vendo? Sim, estamos. Para um sistema de pontos,
linhas retas e planos, é impossível adicionar outros elementos de maneira tal que o sistema, assim generalizado, forme uma nova geometria obedecendo todos os 5 grupos de axiomas. Em outras palavras, os elementos da geometria formam um sistema que não é suscetível a extensões. Se nós observarmos se nós considerarmos os 5 grupos de axiomas como válidos. Basicamente é isto que está dizendo, assim, que a sua geometria não tem como você acrescentar um ponto a mais ou uma reta a mais e continuar válido os mesmos axiomas. Por exemplo, professor, mas e a geometria projetiva? Você pega o plano, aí você tem que acrescentar uma reta no infinito. Mas aí você deixa de valer os axiomas da geometria euclidiana, passa a ser outra geometria, mas não é mais a geometria euclidiana. Então quer dizer, mas para você ter geometria euclidiana, o que é dado é aquilo, não tem como você colocar alguma coisa a mais que leve a... Quer dizer, que continue sendo euclidiano. Ele deixa de ser euclidiano. Basicamente, esta é a ideia do axioma da completeza. Mas, basicamente, isso está dizendo, em particular, que toda reta é completa. Porque a reta tem que ser a reta real. Porque se ela tivesse um buraco, vamos supor que a reta ainda tivesse buracos. Se você colocaria esse ponto, você adicionaria um ponto sobre essa reta onde tem um buraco. Você continuaria tendo as mesmas coisas. Assim, vamos supor que o seu plano fosse Q cartesiano Q. Aí você completa. Os axiomas que valeriam antes valem agora, assim, de incidência, de ordem, de congruência, de paralelas, continua valendo tudo a mesma coisa. Então, você violou esse teorema. Então, na verdade, quando você está falando isso, você está falando que a sua geometria é real, ou é completa, pelo menos é de um corpo completo, assim, o que você está fazendo, não tem como você adicionar pontos nessa geometria. Então, esta é uma das coisas, assim, o livro do Hilbert, de novo, ele é um livro difícil, então, aconselho quem não fez euclidiana e possa pegar como optativa, acho que todo mundo que é do bacharelado pode pegar euclidiana como optativa, e todo mundo que é da licenciatura tem que fazer euclidiana. Mas euclidiana tem esse... aí estuda com detalhe as entranhas desse sistema axiomático do Hilbert, né? Tá, falta 10 minutos. Deixa eu só voltar aqui na nossa luzinha e eu vou continuar fazendo um pouquinho de coisa aqui para além do Euclides, as outras geometrias. Então, na verdade, existiram várias tentativas de provar o postulado 5 do Euclides. Então, vou dizer algumas. Ptolomeu, ele fez o seguinte afirmativo. Se você tem 2 retas e uma terceira que cruza, e se os ângulos do mesmo lado, se esse alfa mais beta dá 2 ângulos retos, então essas retas são paralelas. Então, que seria a contrapositiva... Não é contrapositiva, peraí. Se você tem 2 que cruza com menos de 2 ângulos retos, então você cruza. Ela não é contrapositiva, ela é recíproca. O que ele está demonstrando aqui é a recíproca ele está fazendo uma coisa meio que uma recíproca do axioma. Mas o fato é, essa coisa aqui, o argumento dele supõe que cruza aqui. Então, mas aqui como tem 2 ângulos retos, então você pegar do outro lado, também vai ter 2 ângulos retos. Então, se você tem um triângulo que tem 2 ângulos retos, quer dizer, você tem em um lado
a soma que dá dois ângulos retos, dos dois ângulos adjacentes a esse lado, então e aí isso forma um triângulo, então do outro lado também. Aí você teria uma figura dessa, e aí contrariaria uma das noções comuns do Euclides, lá que uma reta não delimita uma região, não delimita uma área. Basicamente essa. Claro que tem, assim, eu não vou falar, eu mesmo estava tentando ler direitinho para ver qual que era o furo na demonstração, mas aí eu acabei assim, não tendo tempo para analisar bem qual que é o furo lógico nesta tentativa de demonstração do que seria o axioma de Euclides. O Proclus fez uma coisa interessante também, ele chegou num paradoxo, então, na verdade, é quase como se ele quisesse provar que não era verdadeiro o teorema, porque olha só o que ele fez. Pega aqui duas retas, cujos esses ângulos aqui são menores, dá menos que dois ângulos retos. Aí pega esse segmento aqui, divide no meio. Aí você pega e constrói aqui dois segmentos em cada reta, de tal forma que seja igual a esse valor aqui. Então, aqui o AF é igual a E e o BG também é igual a E. Aí você chegou aqui, o que ele está dizendo? Que a reta AF e BG não pode se encontrar no ponto, em nenhum ponto da reta FG. E aí ele continua, aí pega um ponto H aqui, que é o ponto médio, e vai fazendo a mesma coisa e vai levando. E aí ele chegaria à conclusão que nunca poderia se encontrar. Então ele produziu mais ou menos um paradoxo do tipo da tartaruga. Do Zenon, aqui. E aí nunca poderia se encontrar, porque sempre você poderia fazer a mesma coisa, vai pegando o segmento, vai pegando ponto médio, vai pegando aqui a mesmo tamanho nessa direção, e vai levando isso aqui ad infinito, e nunca que iria se encontrar. Então, mas isso é um paradoxo. Na verdade, é como se ele dissesse que era falso. Como se chegasse à conclusão que seria falso o axioma do Euclides. Mas depois o próprio Proclus provou que se uma reta cruza, e isso aqui, na verdade, é equivalente ao Euclides. O que o Proclus provou, depois ele provou uma coisa assim. Se você tem duas retas que são paralelas. Então, vamos pegar aqui, vamos já fazer aqui duas retas paralelas. Esta reta e esta reta, duas paralelas. Se uma reta cruza uma delas, tem que cruzar a outra. Basicamente, a demonstração de que isso é verdade, quer dizer, se você assume o quinto postulado, você implica isto, e se você assume isso aqui, você implica o quinto postulado. Na verdade, são coisas equivalentes. Então, na verdade, todas as demonstrações acabam rodando um pouco. Você demonstra formas... os caras pensavam que demonstravam o quinto postulado, mas, na verdade, está demonstrando uma versão equivalente do quinto postulado. Mais adiante, por exemplo, John Wallis tentou provar assumindo um axioma que ele achava que era mais óbvio, dado uma figura e uma razão de semelhança. Então, vamos pegar uma figura aqui. E uma razão de semelhança, então, você era capaz de existir uma figura que fosse semelhante a esta, com esta dada razão de semelhança. Mas isso aqui, na verdade, também é equivalente ao postulado das paralelas. Então, é equivalente ao quinto postulado. Assim, você mostrar que existem figuras semelhantes, quer dizer, se você tem o quinto postulado, você consegue mostrar que tem figuras semelhantes, e se você sabe que tem figuras semelhantes, eu não sei fazer isso, assim, se você me pedir agora, demonstra isso aqui, eu acho que daqui para cá é fácil, daqui para cá não sei se é tão fácil assim, mas, assim,
Tanto que é por isso que muita gente achava que tinha chegado a uma demonstração, porque não é fácil, não é totalmente óbvio você mostrar onde que está o furo nas demonstrações. Olha só, e a coisa vai ficando mais complicada. Por exemplo, o Sacchieri, que ele era um padre jesuíta, viveu no final do século XVII, começo do século XVIII, ele tentou fazer o seguinte, então ele sabia que se existisse um retângulo, ele sabe que a existência de um retângulo é equivalente ao quinto postulado. Então, na verdade, o que ele queria mostrar é que se pegar uma coisa menos do que um retângulo, pega um quadrilátero que tem dois vértices onde é um ângulo reto e tem dois lados opostos que são congruentes. Então, ele queria mostrar que isso seria suficiente para mostrar que isso aqui era um retângulo. Então, ele tem que mostrar que esses ângulos aqui, ele consegue mostrar que esses ângulos são congruentes, isso aqui ele consegue fazer, mas ele não consegue mostrar que isso aqui é reto. Na verdade, ele consegue mostrar que é menor ou igual a um ângulo reto. Então, na verdade, assim, você não consegue forçar a existência de um retângulo a partir de uma construção dessa. E aí o Lambert falou, não, se com dois ângulos retos não dá, vamos pôr 3 ângulos retos no mesmo quadrilátero e vamos forçar para ver se esse ângulo aqui é reto. Mas também o máximo que você consegue mostrar é que ele não é obtuso, mas ele pode ser um menor ou igual a um ângulo reto. Então, todas essas tentativas levaram, aqui a minha última transparência, mas aí levaram depois ao surgimento da geometria não euclidiana. Aí eu vou deixar para falar quando chegar na hora. Que é Janusz Bolyai e o Nikolai, acho que é Nikolai assim, eu não sei se Nikolai Lobachevsky. Então, esses dois, independentemente, produziram os primeiros modelos do que a gente chama hoje de geometria hiperbólica. Professor, mas não tem também geometria elíptica? Tem. A geometria elíptica é onde, aqui, geometria hiperbólica significa que, dado uma reta e um ponto fora dela, podem existir várias paralelas passando por, todas elas aqui são retas paralelas passando por esse ponto. E tem a geometria elíptica que diz que não existe retas paralelas, sempre vai cruzar. Só que o problema da geometria elíptica é que você tem que fazer modificações nos axiomas de ordem, porque, na verdade, a geometria elíptica, isso aqui, um modelo da geometria elíptica é o plano projetivo, o RP2. Que ele basicamente é a esfera que você identifica os pontos diametralmente opostos. Mas aí você tem que fazer algumas modificações nos axiomas de ordem. Aí não pode ser porque os axiomas de ordem vão ter problemas. Então você tem que mexer lá, assim, se você leva com os axiomas do jeito que está, que a gente chama de geometria neutra, axiomas de incidência do jeito que está, de ordem, e de congruência do jeito que está, sem axiomas paralelos, o que você chega é o que chama de geometria neutra. Então, geometria neutra, você só pode dar ou numa geometria euclidiana, se você põe o axioma dos paralelos, ou numa geometria hiperbólica, se você põe o axioma hiperbólico das paralelas. Para você ter uma geometria elíptica, você tem que modificar lá atrás primeiro. Não dá para chegar nesse tipo de geometria, porque, por exemplo, geometria elíptica é uma geometria fechada. Pensa um elipsoide, pensa uma esfera. Então, são coisas que você primeiro tem que
dizer que uma reta não pode, porque assim, por exemplo, a esfera não dá para ser uma geometria elíptica, porque pega 2 polos. Todos os meridianos que passam para aquele polo vão passar ali. Então, você teria, por 2 pontos, passando mais de uma reta. Então, você tem que, de certa forma, eliminar essa redundância. Então, por isso que você vai para o plano projetivo, que aí você tem que, pontos diametralmente opostos, você tem que pensar que é o mesmo ponto, senão já dá pau. Mas aí tem problemas porque uma reta, na verdade, é uma curva fechada. Então, os axiomas de ordem não vai funcionar. Uma reta é um círculo, na verdade. Porque qualquer reta que você pega no plano projetivo, ele vai parar, quer dizer, você vai andando, é igual Pac-Man, aí você volta no mesmo lugar. Só que você volta de cabeça para baixo, né? Porque o Pac-Man, ele vem assim, só que se fosse um plano projetivo, ele vai, só que aí ele volta assim, quando ele passar para cá, ele volta de cabeça para baixo, né? Porque ele tem que torcer, né? Ele muda a orientação. Mas de certa forma, toda reta é fechada nesse sentido. Então não satisfaz, obviamente, os axiomas de ordem, do jeito que foram colocados lá. Bom, é isso. Na verdade, a gente já passou da hora. Desculpem por eu ter começado a gravar depois, mas também a gente passou 3 minutos, então acho que deu exatamente o período de aula. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Gostaria de fazer algum comentário? Pode fazer ainda. Só ia fazer um comentário rapidinho, professor, de que né, até a diferença entre a hiperbólica e a não hiperbólica está no conceito de curvatura, né? O tempo todo a gente está trabalhando com curvatura negativa, e aí com a curvatura positiva a gente passa a ter um triângulo com a soma dos ângulos internos maior que 180 graus também. Sim, se você vai na esfera, por exemplo, desce do Polo Norte, desce, aí você bate aqui no Equador, tem um ângulo de 90 graus. Aí vai aqui no Equador, depois sobe até o Polo Norte, tem um ângulo de 90 graus aqui. E aí ainda tem esse ângulo que você, lá no Polo Norte, quanto você andou no Equador, que vai aparecer. Então, essas duas coisas realmente existem. Tá? Oi, pode falar, Léo. Uma dúvida sobre o que... eu lembro vagamente, não sei se estou certo, de um professor ter falado uma vez que, mesmo na época dos gregos, ele já conhecia alguns tipos de geometrias, digamos assim, diferentes, tipo, numa esfera. Sim, não quer dizer que os gregos, assim, a questão, assim, na esfera eles faziam trigonometria esférica, eles sabiam calcular coisas, assim, sim, porque eles precisavam disso para fazer astronomia. Não, o lance é que eles entendiam que aquela esfera estava imersa dentro de um negócio, que aquele negócio era euclidiano. Mas, assim, claro que na superfície da esfera, é óbvio que eles sabiam que você tinha que andar numa curva, não dava para andar numa reta, porque se você está numa esfera, você pega uma reta, vai escapar da esfera. Então, na verdade, o que você está andando é numa curva em cima da sua superfície, você não pode andar em cima de uma reta. Mas eles, em geral, já pensavam que aquela coisa está imersa. Então, você tem uma superfície, um elipsoide, paraboloide, seja lá o que for, mas está imersa dentro de uma coisa que é euclidiana. Essa coisa aqui, que é o espaço-ambiente. Isto, certamente... Quer dizer, claro que eles não tinham também essa noção de eixo, do jeito que a gente está colocando. Isso aqui que eu estou fazendo é uma coisa anacrônica também. Quer dizer, isso aqui não tem para eles, mas eles sabiam que isso aqui era euclidiano, independente de como é que você andava em cima da sua superfície. Mas a gente vai voltar nesse ponto de novo. Quando a gente voltar no século XIX, a gente vai falar do Gauss, a gente vai falar do Bolyai, vai falar do Lobachevsky, vai falar do Riemann. Vamos tentar ler o trabalho do Riemann e vamos voltar a discutir essas coisas. Então, assim, o Euclides ficou aqui agora um pouquinho, mas a gente volta nesses pontos ainda em algum momento lá na frente. Tá? Mais alguém tem alguma coisa? É só fazer uma pergunta, professor. A gente vai comentar sobre o livro do Boyer, porque, por exemplo, na sequência do Boyer, o Euclides ele é capítulo 7, e para essa semana o professor ia falar para a gente ler o 5 e o 6. Aí eu não sei se a gente vai fazer esses comentários. Peraí. Não, sim. Eu falo para vocês lerem, então, exatamente,
Euclides ao 7, na verdade você já teve, eu deveria ter colocado, leiam, vocês têm que continuar lendo. Por exemplo, a próxima coisa que a gente vai falar é o Arquimedes, mas na verdade eu vou tentar não falar muito do Arquimedes, que vocês vão falar do Arquimedes, né? Então, e aí vai o Apolônio, assim, basicamente já tá meio que, nosso cronograma já tá meio apertado, porque eu acabei estendendo, eu fiz 2 aulas do Euclides, na verdade era para fazer uma só, já zoou o barraco, a gente vai tentando aos poucos consertar isso. Legal. Né, que tem a parte do Hipócrates e do Péricles, que eu achei muito, muito legal, mas daí fica por um outro momento. Então, do Hipócrates, eu falei um pouquinho das lunas. As lunas. Mas, assim, que, assim, do Hipócrates mesmo, por causa o que se sabe do que o Hipócrates fez, assim, em termos matemáticos, a contribuição dele é a luna. Tem outras coisas, até falei lá naquele vídeo, na minha videoaula, que eu falei dos matemáticos antes de Euclides, eu falei um pouquinho do Hipócrates, mas, assim, se algum de vocês quiser trazer à baila comentários sobre outras coisas que a gente não teve tempo de discutir aqui, estejam à vontade, é para isso que servem, ok? Assim, eu tenho uma limitação, eu vou pegando as coisas, então eu tenho que fazer recortes e tenho que fazer minha escolha para caber dentro do que... E também coisas que eu sei e coisas que eu não sei. Então, assim, até eu fazer tudo isso aqui, para eu fazer, eu vou ter que também pegar e estudar esse negócio aqui, não vai rolar aqui em menos de uma semana, e ainda tem que depois explicar isso aqui. Algumas coisas eu faço, então eu também tenho um pouquinho do meu interesse. Então, por exemplo, se fosse outro professor que estivesse aqui, ele talvez tivesse outras ênfases, falasse outras coisas, e seria um curso completamente diferente. E eu mesmo, quando eu sentar nessa cadeira, da próxima vez que eu der esse curso, vai ser outro curso, que eu vou falar outras coisas que talvez não sejam as mesmas coisas que eu falei nesse, porque muda também. Os interesses mudam, as ênfases, tudo vai ficar diferente. Okay? Deixa eu só parar de gravar.